Bem-vindos a mais um episódio de Corrida com Fofoca. Eu sou a Marcela, este é o Cauã e hoje nós vamos falar sobre os terrores da vida de um corredor. E aí a gente vai falar, gente, os terrores da nossa vida. Já sincronizou seu GPS? Já carregado e sincronizado. O meu não tá muito carregado, mas vai sincronizar, vai ter que sincronizar. Vamos lá? Então vamos lá. Solta a vinheta. Vamos começar por um terror básico de todo corredor, seja iniciante, avançado, enfim. Lesão? Uma lesão? Lesão. Na verdade, eu acho que a lesão não é o grande ponto do corredor, porque a gente às vezes não para nem lesionar. Não, sem jogar shade. Não. Mas eu acho que assim, parar de correr é o grande terror. Pessoas normais param. Pessoas como a gente. Pessoas malucas, não. Na verdade, a maioria não. É aquela história, né? Lesionei, depois vou lá, deixa eu dar uma testadinha aqui, ó. É literalmente isso, cara. Todo dia testando. Mas eu acho que acima da lesão, porque a lesão, ela... É que, na verdade, a lesão é frustrante, né? Dá, tipo, um desânimo, assim, né? Porque acho que a gente tem aquela sensação de, tipo, eu vou regredir. E ninguém quer isso, né? Eu acho que, junto com essa questão de frustração, é exatamente isso que eu falei, de, tipo, ter que parar, sabe? Tipo, caramba, fiz tanto e aí, tipo, me machuquei e aí vou ter que parar de fazer o bagulho que eu gosto. Mas, às vezes, gente, é o necessário, entendeu? Às vezes é o a gente necessário. nem tá lesionado em si, aí a gente tá tendo que diminuir tudo já. Depende, é exatamente uma questão assim, nem sempre pode ser a lesão em si, mas às vezes você precisa dar um... Cara, e quando acontece isso no meio de um ciclo, meu, é desesperador. Muito desesperador. É desesperador. Durante o nosso ciclo, eu fiquei muito pensando nisso, sabia? Porque eu tive várias dores, né? Tipo, e tive que ter acompanhamento com fisioterapeuta e tudo mais, e eu... Lembra quando eu te falei? Eu falei assim, eu mandei mensagem pra Marcela chorando. Amiga, eu só tô pensando de ter que parar de fazer o que eu gosto e não sei o quê. A Marcela, amigo, você não vai, relaxa. Nossa, mas foi tipo real um surto mesmo. Mas é desesperador porque é o que a gente falou. Poxa, você pensar, tipo, que fez tanto, que lutou tanto, foi em busca de tanto pra chegar... Meu olho. Desculpa, gente, que eu tomei assim, ó. Não, tinha alguma coisa no olho. E aí chega uma coisa pequena, assim, às vezes, não é que seja pequena, mas dentro de tudo que você tem que fazer, a força que você tem que fazer, te parar, sabe? É bem mas sabe que é bizarro, assim, eu tava até comentando com um amigo meu. E, tipo, depois que eu comecei a correr, eu parei muita coisa na minha vida, porque tudo tenho medo de machucar. Aí, tipo assim, eu tenho um skate aqui em casa, né? Aí ele veio assim, você anda de skate? Então, eu tava aprendendo. Aí quando eu tava melhorando, eu comecei a correr. E aí eu tenho medo de me machucar. Aí eu tenho medo de voltar a andar de skate e me machucar. E é muito engraçado que eu acho que quando a gente tá tão envolvido e tão focado em querer fazer algo legal dentro da corrida, tudo se molda em prol da corrida, né? Igual isso que você falou. Sim. Tipo assim, eu deixei de focar tanto em hipertrofia na academia pra performar legal na corrida. Isso e aquilo. Então, tipo, no final das contas, quando você tá muito apaixonado por isso, pelo esporte, você acaba moldando tudo em volta de você em prol da corrida. É tipo no futebol, às vezes eu ia, tipo, daí o professor falou assim, não, mas se joga na balança aqui. Eu falo, não vou jogar, não. Eu não posso me machucar. Eu não posso me machucar. Mas velho, é muito engraçado. Isso. E aí acaba que escolhas, né? Fazer o quê? São escolhas. Mais um terror que você tem. Um terror que eu tenho? Pode ser seu ou o que você vê aí. Vamos lá no que a gente tava vivendo nos últimos tempos, né? A esteira, correr na esteira. Chuva, gente. Eu ia falar da chuva. É porque, na verdade, eu não ligo de correr na chuva. Então, não é necessariamente a chuva. Só que, tipo, aqui em Santos, por exemplo, correr depois da chuva é ruim, porque, tipo, o piso vai ficar escorregadio, tem muita poça em alguns locais, e aí isso atrapalha. E também dependendo do nível da chuva, né? E tem hora que enche o saco. Tipo assim, correr 1, 2 dias na chuva, tudo bem. Agora, tipo, corre a semana toda chovendo
2 semanas seguidas Então, é um porre. Tipo assim, a gente falou muito sobre isso, que depois que eu tive acompanhamento, que a gente teve acompanhamento, eu comecei a ficar fresco. Porque, gente, antes eu sempre corri na chuva. Tipo assim, eu já peguei períodos assim, nesse tempo de meio inverno, que tava chuvoso, Sim. mas, gente, eu ia correr toda hora na chuva. Eu só corria na chuva, não foi? Porque Tipo assim, assim. eu falei pra vocês que teve um ano em Floripa que só teve 50 dias sem chuva, né? Uhum. E eu não treinava em academia que tinha esteira, que eu treinava, tipo, lá na Armstrong e tal, e lá não tinha esteira. Então, independente do tempo que tivesse, Tinha que correr. eu ia correr. E podia estar caindo o mundo, eu ia correr. Aí aqui agora eu tenho 3 academias que eu posso ir que tem esteira. Uhum. Gente, virei Nutella total. Sim. Agora fica assim, ai, tá chovendo mais. Assim, tem dias que eu olho assim, acho que meu, Dá vou, pra ir. porque se eu for na esteira não vai ser legal. Sim. Mas assim, Mas a um gente- negócio também que eu fiquei meio assim, depois, não sei o que rolou, depois que eu comecei a correr, tipo assim, e ter esses acompanhamentos, e começar a fazer muita força, tipo, nos momentos certos, mano, a minha imunidade tipo, foi pro beleléu. Juro, aí eu toda hora fico doente. Eu falo assim, se eu for pra chuva, lá vai ela, me dá um kill. Ah, vai, Marcela, vai, fala. nutricionista. Não, sim, mas assim, tipo, eu nunca tive esse lance assim, eu sempre me cuidei muito, mesmo sem Sim. acompanhamento, mas do nada, tipo, tá tendo umas crises alérgicas, uns negócios, gente, tá vendo que eu tô fã até hoje, né? Desde, se você for lá no episódio da Maratona do Rio, Já tava vocês vão ver que eu fanho. já tava fã, e isso não saiu de mim até hoje. Mas aí eu fico assim, gente, se sem fazer muito já tô ficando mal, quem dirá pegando uma chuva? Aí eu falo, não, vou lá, né, no coberto. Não dá. Entendeu? Aí eu fico nessa. Eu acho que é mais o medo, a mesma coisa da lesão, de tipo assim, acontecer alguma coisa de me impossibilitar. Porque a gente sabe que às vezes a gente fica doente e aí impossibilita, igual no ciclo, gente. Perto de finalizar o ciclo, eu fiquei doente, cara. Eu fiquei muito mal. Mas eu só não fiz um treino, mas mesmo assim eu já fiquei assim, ó. Eu peguei intoxicação alimentar na semana anterior do fim entendeu? do ciclo. Tipo Não, assim. gente, uma semana antes do final do ciclo foi um caos. Todo mundo ficou Foi. doente, todo mundo. Nossa, que raiva. Um ficou com o pé ferrado, o outro ficou com virose, a outra com intoxicação alimentar. Gente, Ninguém foi um merece. verdadeiro caos. Foi um caos. Outro terror. Outro terror. Eu já tenho o meu. Eu tenho um engraçado. Eu tenho um engraçado. Mas eu não sei se eu vou falar. Fala sim, pode falar. Tá, eu vou A dor falar. de barriga. É. Ai, imaginei. Eu ia falar, só que eu tava pensando como que eu ia falar isso. Cara, eu acho que não só dor de barriga em si, mas eu acho de, tipo assim, dar um ruim num momento que não é pra dar, sabe? Tipo, de você comer alguma coisa e não te cair legal. Por isso que não pode fazer nada diferente da prova, né? Então. Mas, cara, eu acho que assim, não só o dar ruim durante, sabe? Mas, meu, a você acordar e não conseguir ir no banheiro antes de correr já é um desespero. Porque, tipo, a gente tem um relógio que a gente precisa ir fazer o número 2 antes de correr. E se não rola, nossa cabeça já vai mal pra corrida. Tipo, meu, não fui no banheiro. Meu, tipo assim, não tem os passos que você faz um dia antes da prova ou no dia da prova. Isso tá no checklist, tá ligado? Pra mim. Na minha cabeça. De tipo, toda a corrida. Mano, a mesma coisa de ir no banheiro fazer xixi. Tipo assim, eu já acordo, vou no banheiro. Aí tá, antes de sair, aí tipo, tô me arrumando, vou no banheiro de novo. Antes de sair, vou de novo. Antes da prova, vou de novo. Se não existe, em algum momento não teve esse passo, eu já fico assim, gente. Bebi pouca água, tô desidratado. O que tá acontecendo? O cocô pré-corrida tem que ter. E dá um medo de ter um piriri, né, durante. Porque assim, eu nunca tive. Então, eu nunca tive. Mas uma galera tem. E uma questão também em relação a géis, né? Por exemplo, eu não tive nenhum tipo de problema, tanto durante o ciclo, ou antes, ou depois. Eu nunca tive problema com o gel. No caso, problema intestinal, assim, com o gel. Ou acho que o máximo foi sabores que eu não gostei, ou algo do tipo. Mas eu nunca tive esse problema. Mas, mano, tem uma galera que passa mal real, tipo assim, real mesmo. E eu acho isso muito engraçado por um lado, mas tenebroso por outro. Caraca, imagina, velho. Que loucura. Mas é igual, tem amigos nossos, conhecidos nossos, né, que, tipo, tem muita intolerância à lactose, tem problemas com isso, e, cara, é absurdo. É loucura. É cada história que a gente escuta, cara, que é assim, você fala assim, é mentira isso, cara. É muito mentira.
Pois é. Um terror. Sou eu. Tá, vai, fala. Sou eu. Ai, pensei que era Sarah. Um terror, acabar o gel. Então, eu ia falar, o que eu ia comentar era de, tipo assim, esquecer alguma suplementação. Também. Sabe? Mas eu acho, mas assim, a gente já tá meio acostumado, né? A Uhum. deixar tudo separadinho já. Eu sempre deixo o gel separado no dia anterior, porque senão eu esqueço de levar. Sim. Sempre. Mas assim, acabar o gel, tipo, não ter visto que acabou. Tipo Ou tipo assim, eu tenho, ou tipo, encomendei e não chegou. Nossa, desesperador. Desesperador. Nossa, e muito engraçada, porque no grupo da Corre, toda hora, um pessoal, Alguém tipo assim, vai, né? gente, onde que tá vendendo, tipo, 9 horas da Mas noite? tem gente que atrasa pra comprar pra prova. No treino, ainda ok. Mas a gente, depois que a gente fica dependente de gel. Será que somos viciados em gel? Dependentes de gel? Ai, amiga, eu acho. E o Renan já brigou com a gente sobre isso. Geocólicos anônimos. Geocólicos anônimos. Nossa, daqui a pouco a gente vai estar entrando nessa classe aí. Loucura. Mas, ó, por exemplo, igual foi muito engraçado. Esse negócio de ser meio que viciado em gel, não é que é um vício, mas eu me acostumei. Tipo, eu fui fazer, agora que iniciou o novo ciclo, tá começando num longo mais baixo e vai aumentar, né, de novo. Meu. Eu não tomei no longo mais baixo. Não, tipo assim, eu tomei um antes, né? Eu tomei um antes e só um, na verdade. Mas aí eu fiquei, depois eu pensando assim, precisava? Não, Não 12 precisava. quilômetros a gente Eu precisava, não precisava, É né? que, na verdade, o ideal é consumir gel a partir de 10 quilômetros, né? Ou, tipo, 1 hora de treino, de treino, vai, na intensidade. Mas aí, tipo assim, os 12 quilômetros leves vai dar o quê? Deu 1h06 o meu. Então, tipo, não tem Por isso que eu necessidade. tomei É mais antes. de 1 hora, é mais de 10 quilômetros, mas, tipo, é muito pequeno. E é a base também de esforço, né? Tipo assim, se que a fosse, gente tipo, perde 12 carboidrato. quilômetros num Ritmo pace, moderado. tipo, difícil, assim, beleza, mas não fazia sentido, não faz falta também. Mas sabe o que eu fico pensando? Eu tava pensando isso quando eu fiz os 12 sem o gel. Eu fiquei assim, cara, será que quando eu voltar a ter gel, eu vou esquecer que eu tenho que levar gel? Porque, tipo, eu tenho uma rotina, entendeu? Eu tô saindo da rotina. E eu acho também que a gente veio de uma pegada muito assim, de automático, sabe? Eu acho que foi mais automático, assim, porque eu fui pensando depois, eu falei, nem precisava. Gente, esse aqui demorou demais pra começar a usar gel. Até que eu comecei a dar esporro. Ele precisava usar o gel no ciclo logo. Cara, e aí ele começou a usar, finalmente. Não, tipo assim, o negócio do gel é porque eu sempre corri sem gel. Tipo assim, durante muito tempo. Nunca é tarde para evoluir. Não, sim, total. Eu super adapto a novas experiências. Mas antes de ter um ciclo, de ter tudo mais, eu sempre corri sem gel. E eu nunca senti. Gente, eu nunca, sabe? Tipo assim, eu sempre senti meu corpo muito bem, sempre muito tranquilo, muito na paz. E eu tava lá. Tava isso na aí. Fé, entendeu? Não, tipo assim, óbvio que depois eu comecei a fazer a suplementação legal do gel, fiz as estratégias pra prova, experimentei as marcas e vi qual que funcionava mais pra mim. E, gente, é muito diferente. Você sente essa diferença quando você tá usando e quando você não está. Mas não era, tipo, algo que eu falava, nossa, necessito. Mas hoje tá aqui no meu bolso, entendeu? Geocólico. Cara, não, é que eu ia falar que tá na minha bolsa, mas normalmente, se você abrir uma bolsa minha, sempre vai ter um gel. Porque são várias Vamos lá? Entendeu? Não, tipo, é muito engraçado que eu tava vendo esses dias, eu tava... Faço muitos esportes, né? Aí eu tenho uma bolsa pra cada. Aí eu fui abrir a bolsa da corrida, tinha lá, tipo, 3 géis de cafeína. Eu falei assim, vai quer saber, se alguém precisar, né? alguém precisar, ou então do nada, tipo assim, vamos fazer um treino de tiro agora. Não, calma aí, deixa eu pôr meu tênis. Gente, eu pegar meu gel. Gente, eu tô com o tênis dentro da bolsa. Tá doido? Mas... Tá, outro terror. Outro terror? Deixa eu pensar. Não, cara. Ai, medo. Medo. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que virou um terror. E vocês vão dar risada disso. Teve um treino, eu acho que você não foi. Foi o treino do Jardim Botânico. Não foi. Cara, nesse dia, foi um dos... Eu tava no começo dos treinos, né? Assim, presenciais, assim. Era recente que eu tava na Corre. Gente, eu fui toda linda com meu look, toda bonitinha, toda pompom, com meu humilde Corre 3.
parecendo a sola dele Tinha parecendo... Corre 3 ainda naquela época? Tinha. Nossa, Eu como corria os com tempos ele. evoluíram. Né? Foi pra um Adios Pro, o uau, Adios Pro 4, gente. Mas eu tava toda feliz, toda pompom, gente, porque o treino era pertinho da minha casa, era treino presencial, a gente ia ficar rodando, igual um peão. Adoro. Mona, o meu short não rasgou. Amiga, ninguém sabe disso. Nem a Bidala, nem ninguém. Agora todo mundo sabe. Virou o meu terror. Isso tem relação com o meu próximo terror. Gente, virou o meu terror, porque assim, um terror não é ficar pelado, né? Gente, mas tipo, não dá medo de rasgar o shorts quando tá fazendo um agachamento? Meu, exemplo, muito. Tipo assim, depois disso, gente, juro, eu fico assim, gente, se essa costura... Porque, gente, pode acontecer... Mas que short era esse? Mano, era um short de compressão. Tipo assim, amiga... Ah, ninguém mandou ter essa bunda desse tamanho. Não, amiga, rasgou aqui, ó. Rasgou aqui. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha 14 quilômetros, tava, tipo, ainda na, sei lá, na terceira, quarta semana do ciclo. Eu tinha 14 quilômetros e era treino em volta, né, que a gente ia fazer. Amiga, a gente foi entrar em Cócoras. Eu só vi aqui um abertinho, gente, na coxa. Amiga, eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, eu não sei se eu volto pra minha casa e me troco. Amiga, eu comecei a ficar desesperada. E sabe quando você começa a ficar desconfortável assim, e ninguém entende? Porque, tipo assim, eu fiquei desconfortável eu sozinho. E aí eu falei assim, eu não posso demonstrar o porquê que eu tô desconfortável. Mas assim, ninguém sabia de nada, mas parecia que todo mundo tinha olhado. E eu tava assim, ó. O pessoal veio falar comigo, o que é? Não, meu short tá... Não. Gente, esse dia foi um terror pra mim. Juro, ninguém sabe, agora vocês estão sabendo. Lembra o treino do Jardim Botânico? Pois é, gente. Eu tava com o short rasgado. Quase nu. Não, aí o que acontece? Eu virei o short pra cima, assim. Amiga, eu tava com um micro short, não tava com vaselina, tava lá. Minha coxa depois, menina, roçando assim, menina, foi um caos. Fiquei com dor na panturrilha depois que eu corri 3, tava reto quase. Gente, esse dia, olha, se eu sobreviver a esse treino... Gente, se eu sobreviver a esse treino, eu sobrevivo a qualquer coisa. Qualquer um vai. Tava com o short rasgado, tênis reto. O meu terror tem super relação com isso que você tá falando. Eu tava falando. Tipo, assim, são 2 em 1, na verdade. Que é tipo meio que roupa ruim e ficar assado, que dá meio que na mesma. Mano. Tipo assim, meu, short sem bolso, que a gente tava falando, tipo, eu não consigo carregar água na mão, já é ruim. Aí, às vezes você pega uns shorts que, meu, fica caindo, ou então um que não pega muito bem, tipo, top. Tem vários, eu já sei o tipo de top que eu posso usar, porque tem top que fica, que me assa, e aí eu não consigo mais correr de tanta dor que eu sinto. Então, o meu caso, agora eu adapto aos micro shortinhos, né, gente, da Elite, que é aqueles bem micro. E aí eu não tenho problema se eu passar vaselina, tipo, bastante vaselina. Só que, cara, quando a gente voltou do Rio, eu fui fazer uma rodagem, aqueles 40 minutos de rodagem, e eu fui com um desses shorts, e eu não passei vaselina, porque eu falei, não, 40 minutos, gente, chegou nos 35, minha perna começou a gangrenar, tipo assim, de ficar assado. E eu comecei a ficar desesperado. Eu assim, gente, acaba logo. Sabe que eu já tive que parar treino meu de assado aqui no bico. Véio. Não, e aí eu já sei, tipo, daí eu sei que tem tipos de top que não dá pra mim. Ou se eu vou usar, eu tenho que passar bastante vaselina. Então, no meu caso, se eu passar bastante vaselina, tanto é que eu sempre tô com um pote de vaselina na bolsa, gente. Independente, tipo, eu tô sempre tirando da minha bolsa. Gel, vaselina, uma flash, quem sabe. Gente, tem dias que eu tiro até um corta-vento, gente. Se você me perguntar, tem não sei o que. Às vezes eu tiro uma banana, uma barra de proteína, alguma coisa. Sempre vai ter, gente. É assim, minha bolsa. O número de peito? Oxe, um cinto? Eu tiro, gente. Surgiu os alfinetes. Mas então, e aí eu ainda tenho esse lance. Tipo, se eu passar bastante vaselina, eu consigo fazer tranquilamente, tipo, na paz do Senhor. Mas tem gente que nem assim. Tipo assim, eu conheço pessoas que nem passando vaselina, nem passando nada, que consegue. Aí é difícil. Fica complicado. Você já falou, o seu agora é o meu, né? Cara, eu tenho um muito bom. Perder a hora no dia, ou num treino importante, ou no dia da prova. Nossa Cara, senhora. Eu vou falar disso porque no dia da maratona, gente, eu fiquei desesperado porque eu achei que eu ia acordar atrasado. Que eu tava assim, estavam falando tanto disso, tipo, nossa, vou perder a hora, que eu acho que eu fiquei com isso na cabeça.
E eu tava tipo assim, mano... Eu coloco uns 6 despertadores. Não, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar no Garmin. Porque o Garmin, tipo, o toque é meio que baixo, mas ele começa a vibrar. Vibra. Uhum. Aí eu raciocinei sobre isso. Mas, gente, isso é... Sabe quando que eu atrasei, que eu fiquei muito maluca? No nosso último teste de 3 km. Mas não foi porque eu atrasei. Porque, tipo, o que acontece? Saí no horário certo. Só que o treino não era no local de sempre. Era na ponta da praia. E, meu... Cheguei em Santos agora, sabe? Não sabia o que acontecia. Quando fui, peguei Yasmin, a gente foi. O que aconteceu? A rua tava fechada. E como que eu ia chegar lá? Gente, eu não sabia. Aí a gente colocou no GPS, o GPS mandou a gente lá pros quintos do inferno. Falei, Yasmin, a gente já passou. Aí foi um caos, gente. A gente chegou, a galera já tinha aquecido, tava começando a corrida de aquecimento. A gente fez metade da... Não, a gente fez metade da corrida leve de aquecimento. A gente não pegou mobilidade, nada. Tá. Foi um caos. Nossa, mas isso pra mim, esse de atrasar ou perder a hora, mano, pra mim é um terror muito. Sabe por quê? Às vezes eu até acordo, mas eu enrolo muito. Eu, Cauã, enrolo muito, tipo, pra... Sabe, tipo, ai, tô lá escovando o dente, aí eu me olho... Gente, aí eu me olho no espelho e falo, gente, como eu tô linda hoje, olha só, fazer um penteado aqui, um negócio. Então, aí eu enrolo muito, gente, aí eu acabo me perdendo na minha própria organização de horário. Vocês conseguem entender? É sobre isso. Aí esse é um terror aí, Eu tenho 2 terrores que não acontecem comigo. Um deles nunca aconteceu porque eu sou inteligente. E o outro... E o outro acontecia e não acontece mais. Eu já vou falar os 2 porque são coisas pequenas que eu acho que com você também não acontece. Gente, desamarrar o tênis no meio do treino ou da prova. Tá. Só lamento, porque acontece isso, não teve infância, não teve que dar 2 nós no... Cara, já me aconteceu uma vez só. Você não dá 2 laços? Não, então, já me aconteceu só uma vez e nunca mais. Ano passado... Não, olha só, gente. Ano passado... Eu acho que isso aqui é pra contar a nossa história. Fui fazer a minha meia maratona em Floripa. Gente, eu não tinha dado 1 quilômetro, já tinha um tênis desamarrado. E a menina parou pra mal o tênis. Eu falei, Mona... de outra pessoa? Eu não faço, eu dou 2 nós, eu dou 2 laços. Amiga, ai, disso, gente, perdão. Eles não precisam ficar surdos. Me exaltei. Mas, gente, como a pessoa não sabe dar 2, tipo assim, amarrar o tênis? Só me aconteceu... Dá 2 laços, gente, você não se para pra amarrar tênis no meio da prova. Aconteceu, se eu não me engano, foi no ano passado isso de, tipo... o meu tênis desamarrar e eu fiquei muito irritado, gente. Muito irritado. Porque, cara... Você dá 2 laços? Que ódio. Não, agora... Não, dependendo do tênis eu dou só um e não sai. Mas aí, por precaução, eu dou 2. É melhor prevenir. Aí eu dou 2 nós. Esse é o primeiro. E o outro também não acontece comigo, porque eu não uso mais fone, mas acabar a bateria de um lado do fone. Cara, eu ia aproveitando disso, acabar do relógio. Tipo assim... do relógio. Óbvio que, né, tipo assim, a gente tá aqui, né, tipo, escrito, tipo, 27%. Mas sabe que eu já esqueci uma vez, só que daí eu deixei carregando um pouquinho antes de sair. Mas aí, o terror de acabar, às vezes, não é nem de, tipo assim, é achar que vai dar, sabe? Já aconteceu isso? Porque já me aconteceu, tipo, eu fui fazer um longo de 18, eu tava, tipo, com 20%. Eu tive esse problema com o Apple Watch, porque a bateria é uma bosta, né? Apple, não vê isso aqui. Não, Apple... Mas aí é a Garmin que vai patrocinar a gente. Apple, a gente fala bem. Problema, a gente pode mudar a concepção. Mas então, e aí, tipo, tinha bateria. Só que era tão ruim que a bateria... Então, já me aconteceu num longo, acho que de 18, de 16, que eu fui, tipo, com 20%, 19%. Jamais sairia com 19%. Não, aí, tipo... É porque daí quando você olha, tá lá que dura 2 dias, né? Então, não, aí tava chegando, sei lá, faltava 2, 3 quilômetros pra acabar, aí deu assim, entrar em economia de bateria, aí eu, mano, e eu fui falando com o relógio, gente, tipo assim, não, você vai ter que durar mais esses 3 quilômetros, meu filho. Resumo da ópera, terminei o treino com 1% de bateria, gente. Mas hoje eu nadei 1.200 metros na piscina com a bateria, tipo, nesse... porcentagem, que pediu assim, moda, não pode, senão não vai funcionar. Então, mas que você falou do fone é muito real. E pra quem não tá acostumado... É que a gente acostumou a correr sem fone agora. Mas, cara, você tá correndo e acaba... Tipo assim, eu acho que é pior acabar de um lado do que 2. Como é irritante ficar um lado sem a música. Sim, e aí eu na época que eu corria de fone, eu ficava irritado. Porque, tipo, eu tinha a sensação de, tipo assim, meu, pra que isso aqui tá aqui? Aí eu ficava irritado. E sabe que outra coisa que me irritava também? Que, tipo assim, você tá com a música ali, com os 2 lados, e a música tá alta. Eu colocava no último, gente, eu sou dessas.
o ouvido no meio surdo. O tipo E aí, assim, do nada, é tipo, para de um, e aí a música fica tipo. Ué. Tipo, você sai faz daquela sentido, né? empolgação. E de repente a música fica tipo. Ok, aham. É horrível. Tá. Eu tenho outro terror. Vai, pode ir. A foto sair feia. Mano, Só ter foto feia. eu acho que eu tenho. Eu na Maratona do Rio. Cara, nossa. Só, todas as minhas fotos são Gente. ridículas. Não, mas sabia que, juntando com isso aí que você falou, um terror que eu fiquei da Maratona do Rio, se eu tivesse comprado o pacote e aconteceu o que aconteceu com o nosso amigo e aconteceu comigo, ele perdeu o número de peito dele, então, tipo assim, não saiu nem nenhuma foto dele, e o meu número de peito, ele virou pra cima, então, tipo... Em uma parte da prova. E uma parte da prova, gente, ninguém Agora acha. imagina que eu compro o pacote e sai aquelas fotos lindas que eu não comprei uma foto da Maratona do Rio. Uma, porque todas eu ainda salvei umas não eram 3. todas ridículas. A Ai, gente olhou amiga. todas juntas, todas ridículas, ou com umas mãos na minha frente. Gente, e sabe o que é o pior? Que vocês não conseguem ter dimensão, mas a Marcela, ela não é tão alta assim. Então, às vezes, a pessoa. Tão alta assim, ela nanica. Às vezes o pessoal, tipo, tava aqui, ó, aí era um braço que via na cara dela. Era só o número de peito. Aí a hora que eu tava ótimo, tinha uma menina assim, ó. Não. Na minha E frente, o melhor, nossa, amiga, o melhor desse negócio da foto é que a maioria das fotos, tipo, tava totalmente focado, era tudo desse tamanho lá no fundo. Não, e a gente, cadê a Marcela? Procurando o Oli, tá ligado? Ela desse tamanho lá no fundo da foto. Assim, amiga, pra quê? Gente, a foto desfocada, ela desse tamanho, e ela aqui, ó. E tava lá. Mandar pra IA. Gente, tirem as pessoas em volta. Não, exatamente. Só o triquinho. Aí, junto com esse terror da foto sair feia, às vezes é sair bonita. Porque às vezes eu não tô querendo nem podendo. E quando eles fazem vídeo? Bom? Ai, que ódio, gente. A gente gasta muito. Não, gente, eu já tô preparando meu psicológico, porque amanhã. Enfim, vocês vão estar vendo esse episódio em algum momento aí. Eu já vou ter feito o teste de 3 km. Então amanhã. Bem na ponta da praia. Amanhã, eu tenho certeza que o Leandro Gama vai estar lá fazendo vídeo. E ele fez um vídeo, gente, maravilhoso, meu, do último teste. Eu já tô preparando o meu bolso e o meu psicológico pra poder me segurar. E o último treino que eu fiz, eu vi eles gravando vídeo, né? Aí eu fui assistir o vídeo, eu tô tossindo no vídeo. Não, é melhor que ele saber que era lenta. Aí eu faço assim, eu coloco a mão aqui, aí vem assim, ó, faço assim, aí de repente... Ai, que ódio, velho. Tá muito bom. Que ódio, muito bom. Ai, enfim, acho que é isso, né? Eu acho que é isso, gente. Não, a gente já deu risada demais. Bom, a gente quer saber de vocês, algum terror que vocês tenham. Terror que já aconteceu. E que a gente não tenha falado aqui. Tem medo que aconteça. Mas fala aí nos comentários pra gente, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo, porque esse episódio tá muito bom, tá muito engraçado, tem os nossos contos, as nossas vivências. E vejam os outros episódios, tá? A gente tá aí de volta com tudo depois de algum tempo sem postar. Sim. Compartilhem com os amigos pra gente ser um sucesso logo. Por favor. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, tanto os nossos pessoais quanto o perfil do Corrida com Fofoca. E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio. Tchau! Ai, gente. Cara, esse foi muito bom. Esse foi muito bom.